Segundo o livro de Samuel, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe, conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, e prostrou-se, e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixara meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, do seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de seu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra que não se ajunta mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios, para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva, porque o rei ouvirá para livrar a tua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para mudar o aspecto deste caso. Foi o que fez o teu servo Joabe. Porém, sábio é o meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou diante do seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei, e disse Joabe: Hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra de teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torna para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça,
E sucedia que, no fim de cada ano, a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, por isso a tosquiava. Pesava o cabelo de sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nascera a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. E assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mudou, pois, Absalão chamar a Joabe para enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele. Enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei. A dizer-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a um lado do caminho na porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Ele dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque, morando eu em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. E vinha o povo, e ia crescendo com Absalão. Então vem um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os teus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei, com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas, para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gat, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu também conosco?
Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro, e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou ao ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela a sua habitação. Se porém disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vós. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que torne loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires na casa do rei fará saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? E eis que estão também ali. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, serva de Mefibosete, vem encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutos de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas deverão para comerem os moços, e vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul,
em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, pois és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, ele tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva, ó rei, viva, ó rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem servirei eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim servirei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixei para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as tuas mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, para com Absalão. Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a tua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota ao povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar. Facilmente cairemos sobre ele,
como orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas daquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passe esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada e o disse a eles. E eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam serviços entrar na cidade. Mas viu-os todavia o moço, e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, e assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado, não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que se retiraram, Aimaas e Jonatas saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só, que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa, e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, e Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, e outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que na cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai,
e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria o eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão, ainda que cometesse mentira a risco da minha vida. Nem por isso coisa alguma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no meio do carvalho, e o cercaram 10 moços, que o levaram às armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova. E levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia os levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correris tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície, e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. Ele levantou os olhos, e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro, e disse: eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também traz estes novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. E gritou, pois, Aimaas, e disse: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te, e põe-te aqui. E virou-se, e parou.
E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: anunciar-se-á ao rei meu senhor o que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cuse: seja como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai, fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo, e maior mal te será isto, do que o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei, e até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a masa direis: porventura, não és tu meu osso e a minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. E assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não me lembres do que o tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois, porventura, não sei o que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei:
não morrerás. E o rei lhe jurou. E também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Ademais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ali também tudo, pois já vem o rei meu senhor em paz à tua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará o teu servo, ainda um pouco mais, além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas, eis aí está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedires te farei. E havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa, da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, por que vós irais por isso? Porventura comemos as custas do rei? Ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos do rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que as palavras dos homens de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bic, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bic. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava. Porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai,
Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Por isso, toma tu os teus servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. E estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles. E estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ele um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na quinta costela. Ele derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele, e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto do seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem, que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicre. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se, e também seguiram. E vieram, e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos, e digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe. E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel. E assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então este se tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão, sobre os atributos. E Josafá, filho de Ailude, era o cronista. E Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas, e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele:
Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone, e a Mefibosete, que também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolotita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbenobe, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Assutita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Jaré-Aurogim, o Belemita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era haste como o órgão de tecelão. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 ao todo. E também este nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, pois: O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus, e desceu,
e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. E livrou-me do seu poderoso inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. E encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso. E livrou-me, porque tinha prazer em mim. E recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente de meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua bravura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei, até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo de meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram, e cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Vive ao Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos. E tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz um homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. E disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens,
e domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Esses são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 homens poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, esse não era o mais nobre dentre esses 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30 era ele mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. El-Anã, filho de Dodô, de Belém. Samá, Arotita. Elica, Arodita. Elis, Pautita. Ira, filho de Iquis, Tecoíta. Abiezer, Anotita. Anatotita. Mebunai, Azatita. Salmão, Auita. Marai, Metofatita. Elebe, filho de Baná, Metofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita. Idai, do ribeiro de Gaás. Abialdom, Arbatita. Asmafete, Barumita. Eliaba, Salbonita. Os filhos de Jassem e Jonatas. Samá, Ararita. Aião, filho de Sarar, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Israí, Carmelita. Paarai, Arbita.
Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, Narai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Atrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, 37 ao todo. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto é agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas, por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército na presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gad, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Odze. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom, e foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. E assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoas a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo: Vai, e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gad a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então diz Davi a Gad: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria ao povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. E Gad veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu, conforme a palavra de Gad, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinha para ele o rei, e os seus servos. E saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, a teu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. E eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti,
Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.